Nós estamos aprendendo sobre o Salmo 91 e é para lá que eu peço que você abra a sua Bíblia. Estamos aqui com essa decoração tão linda que ontem os irmãos, a equipe de trabalho que tem trazido edificação para os nossos adolescentes e pré-adolescentes, eles fizeram essa organização e eu pedi a eles encarecidamente, deixe para amanhã também. Então, queremos agradecer a Deus pela vida de vocês que puderam estar presente ontem, que organizaram e agora aqui estamos. Foi um tempo muito especial, viu? Sendo aqui estão os irmãos de ontem. Quem participou do culto ontem? Muitos, que bom, que bênção, né? Foi um tempo muito especial. Queremos também que será igualmente especial esse momento. Salmo de número 91, versos de número 5 e 6. Aliás, 5 e 6 é o proposto para hoje, mas eu faço a leitura a partir do versículo 1, no desejo que alguém com coragem possa depois nos abençoar também, recitando de memória todo esse capítulo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. E a sua verdade é proteção e escudo. Agora os versículos que fazem parte da mensagem de hoje. Você não terá medo. Amém? Você não terá medo. Diga isso para duas pessoas próximas a você. Você não terá medo. Aleluia. Mas diga com boca de profeta, como aquele que crê no que está falando. Você não terá medo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Amém por essa leitura? Amém. Você não terá medo. O tema da mensagem de hoje é: tenha coragem, vivendo a palavra. Vamos falar? Tenha coragem, vivendo a palavra. Amém? Um grande desafio que temos é viver pela fé, só que a fé, ela é contrária à lógica, à razão. Então nós temos a nossa lógica, nós temos a razão, e ela luta contra a nossa fé. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós veremos isso, que a nossa lógica, ela está em todo momento lutando contra aquilo que cremos pela palavra ou na palavra. Por exemplo, pela lógica, o povo de Deus não atravessaria o Mar Vermelho. Não há lógica. Os soldados de Faraó atrás, o mar à frente, e eles estavam com sentença agora de morte, porque Faraó vinha com ira contra eles. O mar se abriu e o povo passou. Qual é a lógica disso? Fé. Pela lógica, não haveria condições disso acontecer. Pela lógica, Davi não venceria Golias. A lógica diria totalmente contrário. Tenta imaginar um brutamontes, bem armado, bem preparado, e um menino franzino, sem tanto preparo físico ou militar. A lógica diria:
não vai conseguir. Pela lógica, Daniel, ele não sairia vivo da cova dos leões. Ele foi lançado naquela cova e a lógica diria, acabou. Mas, pela fé, diz a palavra do Senhor, ele foi salvo. Pela lógica, nós vimos aqui na abertura do culto, os 3 amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que tiveram seus nomes alterados para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha de fogo acesa, sobremodo acesa, de maneira mais intensa do que costumeiramente, e a lógica diria, impossível. A lógica diria que uma palavra como a de Jesus, falando para o mar agitado, uma tempestade, diz, calma, aquieta-te, nada aconteceria pela lógica. Pela lógica, 5 pães e 2 peixes, são 5 pães e 2 peixes. Mas pela fé, o milagre da multiplicação aconteceu. E nós precisamos romper com a lógica para viver pela fé. A palavra do Senhor nos diz, o meu justo vive pela fé. Não vivemos baseado naquilo que vemos, mas naquilo que cremos. E o texto que nós lemos, você não terá medo do terror noturno. Então esse texto, esses 2 versículos que lemos, eles separam o medo em algumas categorias, que eu quero ilustrar aí para vocês. A primeira dela, falando dessa ameaça natural. Você não terá medo do terror noturno. Esse terror noturno fala de da violência que existe hoje em dia. Roubo, estupros, sequestros, a maldade no ser humano, tudo aquilo que um ser humano, guiado pelo mal, inspirado pelo maligno, tenta fazer contra o outro, seu semelhante. Mas o salmista, falando, inspirado por Deus, falando sobre a pessoa de Jesus, e que recai sobre nós também, você não terá medo do terror noturno. Imagine uma pessoa que vive amedrontada, que tormenta vive essa pessoa. Uma vida debaixo do terror, do medo, não é uma vida, a pessoa vegeta, não está vivendo. Mas o salmista fala, nos lembra, essa noite estamos sendo lembrados por esta palavra, você não terá medo do terror noturno. Você não temerá o que o homem pode fazer. Não temeremos. A palavra do Senhor nos fala sobre isso. Em Mateus capítulo 10, versículo 28. Foi um ensinamento de Jesus. Que não devemos temer o homem que pode ter o poder sobre o corpo, mas ele disse, temam a Deus, que tem poder tanto sobre o corpo, quanto o destino eterno de uma pessoa. Não somos chamados para viver debaixo da tirania do medo. Nós não recebemos espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. É isso que repousa sobre a igreja do Senhor. Por isso o texto fala, você não temerá o terror noturno. Que maravilha o cristão poder viver livre do medo. Eu sei quem tem cuidado de mim. Jó, quando ele diz, eu sei em quem tenho crido.
Você sabe o Deus que você crê? Se você sabe o Deus que você crê, esse Deus que cremos, Deus Criador dos céus e da terra, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está dizendo, você não terá medo. Então, essa palavra para nós hoje traz esse bálsamo, traz esse alívio, traz essa proteção, traz esta segurança, traz a confiança de que podemos viver uma vida não debaixo do terror e do medo, mas da coragem, da confiança, do poder, do amor e da moderação que o Senhor nos oferece. Não vivemos como o que acontecerá no futuro. Eu sei em quem tenho crido, por isso posso viver dessa forma. Então, a primeira fala dessas ameaças que eu chamei de ameaças naturais, que eu estava falando agora, e o segundo são a ameaça das emoções. Ameaça nas emoções. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia. Esta flecha que voa de dia fala das preocupações do nosso dia a dia, das ansiedades que tentam tomar conta todos os dias ou todo momento de cada um de nós. Efésios capítulo 6, salvo engano, versículo 10 ou versículo 16, fala que o escudo da fé, ele consegue destruir as flechas, os dardos inflamados do maligno. Então, quando esse texto fala, você não temerá a flecha que voa de dia, esse texto está falando de uma flecha, que em geral uma flecha ela é lançada quando alguém faz a mira primeiro, tem um alvo estabelecido, e ele então joga naquela direção. E essa flecha que voa de dia, são situações que o nosso adversário, o diabo, que conhece nossas fraquezas, tentam lançar essas flechas sobre as nossas vidas. Mas o texto também está dizendo, você não temerá a flecha que voa de dia. Então, todos os dias, flechas, dardos, pensamentos de ansiedade, ou querendo trazer ansiedade, tentam vir sobre nós. Mas em Efésios capítulo 6 fala que o escudo da fé, ele consegue fazer uma barreira para que possamos vencer essas flechas. Não é que estamos imunes, mas que conseguimos vencê-la. A palavra do Senhor nos fala sobre isso. Finalmente, lá em Filipenses capítulo 4, ele diz assim, finalmente, irmãos, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, aquilo que tem algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E ele diz mais, nos versículos anteriores, acho que é Filipenses 4, salvo engano, versículo 6 em diante. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, tudo seja levado na presença do Senhor em oração. Então nós, diariamente, talvez nesse exato momento, enquanto você está aqui ouvindo, você está assistindo também nesse momento, você pode estar sendo alvo de alguma flecha que voa de dia, de alguns pensamentos que tentam trazer ansiedade. Mas eu estou aqui somente para lembrar você, você não temerá a flecha que voa de dia. Você não temerá, não temeremos. Diz a palavra do Senhor, você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Você está falando o dia todo. Durante o dia, meio-dia, meia-noite, madrugada, porque em todo tempo, em todo momento, o nosso adversário tenta contra as nossas vidas.
Mas isso não é um ponto final. Eu faço uma vírgula e continuo lembrando vocês: você não temerá o terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem esses pensamentos que tentam trazer ansiedades, irmãos. Os dias que vivemos, está muito claro que a igreja tem conseguido passar com louvor por esse momento, diferente das pessoas que não têm certeza no Deus que creem, o Deus que seguem ou que servem, e que vivem nesses dias um nível intenso de ansiedade, por conta das regras que foram impostas e coisas que agora está havendo um relaxamento nisso. Mas as pessoas sem essa fé, sem essa convicção, estão vivendo uma verdadeira tormenta, pavor. Mas a igreja do Senhor, que tem ouvido a palavra, que tem vivido a palavra, porque essa é a proposta para nós hoje, não é? Tenha coragem vivendo a palavra, não apenas recitando: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio. Não apenas recitar, mas viver isso que nós estamos falando. Nós falamos porque nós cremos. O apóstolo Paulo, ele disse isso na carta aos Coríntios: eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, é por isso que falamos. Cremos no Senhor, cremos em sua palavra. Então é assim que nós precisamos viver, irmãos. Vivendo, tenha coragem para viver a palavra. Diga isso novamente para duas pessoas. Tenha coragem de viver a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com a boca se confessa para a justiça, com o coração se crê para a salvação. Então nós precisamos crer e precisamos falar daquilo que nós cremos. Tenha coragem de viver a palavra. E a palavra está nos dizendo, ou nos lembrando nessa noite: você não terá medo. Quantos textos da palavra do Senhor nós temos? Aliás, fica aí já uma dica para os irmãos que estarão reunindo-se nos PGMs, né? Levem versículos bíblicos aonde está dizendo: não temas, não tenha medo, e você verá quantos textos na palavra do Senhor nós temos. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, tenha coragem, estou convosco todos os dias. Não tenha medo. Então a palavra do Senhor nos impulsiona, nos estimula a vivermos uma vida com coragem. Tenha coragem, meu irmão. Amém, tenha coragem. Então está lá, ameaça nas emoções, ameaças físicas. No versículo 6 ele diz: nem da peste que se propaga nas trevas. Fala sério, quantos esse ano tiveram uma gripe que já teve o ano passado e quis dar um outro nome para a gripe, que não a mesma... Ih, peguei. Fala sério, quantas vezes você já viu alguém que sujou a pele com a caneta azul, de repente ele não percebeu, olhou, é um tumor isso aqui. Porque pessoas amedrontadas vivem uma vida de tormenta, vivem uma vida vegetativa, não vive, sobrevive somente. Nós estamos sim debaixo
de uma guerra espiritual para tentar parar a igreja, mas a palavra do Senhor diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém ou não amém? Graças a Deus. Mas então nós temos essa guerra que, do ponto de vista das nações, existe uma guerra, uma nação querendo se sobrepor a outra ou às outras, e para isso, utilizando-se de quaisquer meios que eles julguem necessários para alcançar os seus intentos. Esses dias que nós vivemos, como diz o texto aqui, esta peste que se propaga nas trevas, há alguns, ou há quem diga, que é uma arma biológica de guerra, ou com outros propósitos, né, que foi intencionalmente criado. E que quem criou, se não houver uma intervenção divina, poderá novamente tentar outras coisas. Mas eu me recordo, e eu acredito que alguns de vocês também, que nós como igreja, acho que foi no mês de maio, talvez os irmãos possam nos ajudar, o governo federal lançou um pedido para a nação. Ele disse que o povo de Deus se coloque em oração e em jejum. Quem lembra? Quem participou? Então você vai me ajudar recitando 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que nós estamos vivendo hoje é um milagre do Senhor. Alguns de vocês devem ter visto presidentes de várias nações. A nossa nação foi uma, mas várias nações, os presidentes convocando uma coletiva, a mídia presente aqui na nossa América Latina, aqui, Paraguai, depois também tivemos lá na Espanha, na Guatemala, teve vários presidentes fizeram uma convocação e disseram: estamos clamando a todo o povo que crê em Deus para que ore, para que jejue, para que essa peste cesse. Você não temerá a peste que se propaga nas trevas. Nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. Ele tem cuidado de cada um de nós. Foi muito forte, irmãos, você vê líderes de nações que ao conclamar esse período de jejum, que inclusive encontramos na Bíblia, alguns momentos específicos, e na história nós vemos em alguns momentos específicos líderes das nações se dobrarem e reconhecerem a sua fragilidade e total dependência de Deus. Nunca se viu tanto como se vê nesses dias, inclusive no meio político. Alguns com fé, outros, Deus o sabe, a intenção, mas recitando a palavra do Senhor e clamando ao Senhor. Por quê? Porque o ser humano, ele é muito frágil, muito limitado. Se não for o Senhor, irmãos, se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Ele ter te livrado tantas vezes, você não estaria aqui agora ouvindo essa palavra.
Por isso, mais uma vez eu me encorajo a dizer para você: você não temerá a peste que se propaga nas trevas. A palavra do Senhor nos fala sobre isso. Há um texto, deixa eu ver se eu anotei esse texto. Mateus capítulo 16. Mas anote esse versículo, sublinhe na sua Bíblia. Inclusive o versículo 16 também, né? Marcos 16, pode ser a partir do versículo 16, aí o 17 e o 18. Marcos 16, de 16 a 18. Ele diz assim, que ainda que nós viéssemos a ingerir alguma bebida mortífera, nada nos causaria dano. Marcos 16, 16 a 18. Já aqui. Vamos lá. O púlpito aqui está improvisado, então a dificuldade... como houve aí uma dificuldade aí dos irmãos, eu vou fazer a leitura aqui. Marcos 16, de 16 a 18. Diz assim: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amém? Ingerir alguma bebida mortífera, o texto original, imbib, é o termo original no grego, que fala de ingerir, inalar, ou que tenta infundir em nossa mente. Então está falando que nós não devemos temer a peste que se propaga nas trevas. Nós precisamos saber que o Deus a quem servimos é Senhor do tempo, é Senhor da história, é o Senhor Criador dos céus e da terra, é Ele quem tem sustentado as nossas vidas, e nós não morreremos enquanto houver propósito de Deus em nossas vidas. Enquanto houver propósito, plano de Deus, eu e você não morreremos. A palavra do Senhor diz que tentavam matar Jesus, em um momento uma multidão o cercou com pedra nas mãos, e eles poderiam ter matado, mas a palavra do Senhor é clara, dizendo: nada fizeram, porque ainda não havia chegado a sua hora. Então o Senhor é quem sabe o tempo da nossa vida. A nossa vida está guardada nas mãos do Senhor, e não será a peste que se propaga nas trevas, não será a flecha que voa de dia, não será o terror noturno que vai tirar a nossa vida. Tenha coragem vivendo a palavra. A palavra do Senhor nos diz em Tiago, capítulo 2, que a fé que não tem obras, ela por si só está morta. Então não basta recitarmos a palavra, precisamos sim recitá-la, mas precisamos também vivê-la, encarnar em nossa vida a palavra do Senhor. O apóstolo Tiago, ele fala de uma maneira muito clara e intensa. Ele pergunta assim: você crê em Deus? E diz, sim, nós cremos. Você faz bem em crer, mas até os demônios creem e tremem. Então não é somente crer, é crer e ter coragem para viver a palavra, viver aquilo que o Senhor nos dá a oportunidade. Satanás está impedido de viver a palavra do Senhor, mas ele crê, e ele sabe que quando eu e você, igreja do Senhor, nós cremos na palavra, acontece aquela profecia através do profeta Daniel, que diz: o povo que conhece ao seu Deus será forte e fará proezas. Tenha coragem para viver a palavra. Então, essa terceira ameaça são ameaças físicas que tentam contra as nossas vidas. Qual ameaça? Não tenha medo nem da peste que se propaga nas trevas. E por fim, nessa nossa reflexão de hoje,
Não tenha medo nem da mortandade que assola ao meio-dia. Não tenha medo da morte. Pessoas que não entregam a sua vida ao Senhor Jesus, que não vivem o Evangelho, a palavra do Senhor, que não estão vivendo, elas têm pânico de pensar na morte. E de fato, a palavra do Senhor nos diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, não, capítulo 15, senão, deixa eu ver, 2 Coríntios, acho que é 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então a humanidade, ela vive esse mistério, ou nós vivemos esse mistério da morte, o qual todo ser humano passará por esse momento. Mas chegará um momento, como diz a própria palavra aqui nesse texto, em que dirão: aonde está a morte a tua vitória? Aonde está a morte o teu aguilhão? E aí o texto continua dizendo: tragada foi a morte pela vitória. Por isso o apóstolo Paulo ele diz: ó morte, aonde está a tua vitória? O apóstolo Paulo diz: nem a morte, nem a vida, nem principados, potestades, nem coisas do presente, nem porvir, nem altura, profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então você não temerá a morte, não temeremos a mortandade. Nós não podemos viver debaixo da tirania de alguém que não vive, mas apenas vegeta, sobrevive com medo de tudo e de todos, de circunstâncias. Imagine a pessoa tendo possibilidade, por exemplo, vamos fazer uma viagem, você recebeu agora uma viagem, tudo pago, passagem aérea, mas eu tenho medo de avião, eu tenho medo de viajar de avião. Então, irmãos, tinha um colega meu, tão forte quanto eu, assim, se entendeu forte, né? Que foi brincar na piscina. Nós estávamos num retiro em Blumenau, numa chácara, né? E tinha um toboágua, e ele, alguém assim, tenta imaginar alguém tão forte quanto, decidiu descer daquele toboágua, mas também mais ou menos da minha idade, achando que tinha 18, mas esqueceu que já havia passado. Vou descer no toboágua e de cabeça para baixo. Pois é. E ele, antes disso, ele estava fazendo alguns mergulhos na piscina, ele atravessava de um lado ao outro, segurando a respiração. Ele segurava a respiração, atravessava de um lado ao outro da piscina, as pessoas olhavam, diziam: olha, bom domínio que ele tem, né, na respiração. E aí de repente ele teve essa brilhante ideia de descer no toboágua de cabeça para baixo. Ele foi, e aí o peso deve ter colaborado, né? Ele foi lá até o fundo da piscina, e quando ele foi no fundo da piscina, ele bateu, fraturou a cervical, e ele ficou paralisado debaixo d'água. E como ele estava brincando, nadando de um lado a outra piscina, as pessoas olharam, e ele estava ali, mas de repente passou um momento, não está certo, se não está certo, e correram lá para tirá-lo de lá, e chamam, graças a Deus ele sobreviveu, tá? Mas, uma brincadeira, uma irmã aqui que trabalha na área de saúde, contando de alguém que chegou, e foi comer uma fruta, e aspirou a semente, e teve que fazer procedimento, e quase morreu. Não era no avião, era comendo uma fruta, não era no avião, era dentro de uma piscina. Nós tivemos um caso de pessoas aqui que conhecem, até me perdoem, não vou citar o nome da pessoa, mas vou citar o ocorrido para que quem lembre aí, né? Uma senhora conhecida aqui de Erval do Oeste foi numa cidade próxima aqui, não
não mais que 20 quilômetros daqui, e estava fazendo uma visita, de repente uma chuva forte, torrencial, o rio transborda e ela perde a vida dentro de casa. Sabe? O que você fala sobre isso? Se não for o Senhor, ou se não é o Senhor cuidar das nossas vidas, irmãos, não são os teus cuidados que têm deixado você vivo. O que tem me deixado com vida, eu e você, é o Senhor. E nós não morreremos enquanto o Senhor não dizer: basta, Gilberto, venha. Ele sabe o dia e a hora, e eu digo: Senhor, tens a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego a ti a minha vida. E eu vivo baseado também nesse texto do Salmo 91, que diz: você não temerá a mortandade. Você não temerá o terror noturno, a flecha que voa de dia, a peste que se propaga nas trevas, e você não temerá também a mortandade que assola a humanidade. Se você vê o vídeo ou assistir os vídeos desses nossos presidentes de algumas nações, alguns em lágrimas, chamando pastores para estar em volta deles, cadê a autoridade que eles têm? Tem um limite. Eles chamam pastores e autoridades religiosas ao seu lado e dizem: nós vamos agora ter um tempo de oração pela nossa nação. E colocaram as nações, foram postas debaixo dos pés do Senhor Jesus, e: Senhor, reina sobre nós. Senhor, nada somos sem ti. Nada somos sem ti, Senhor. E aqueles homens de Deus orando pelos presidentes, vice-presidente, pelos ministros, pelos agentes de saúde, orando pelo povo, orando pela nação. Deus tem poupado esse povo, porque tem o seu povo, o povo de Deus, aquele que se chama pelo nome do povo de Deus, que tem se humilhado, orado e buscado a face do Senhor e se convertido dos maus caminhos. O Senhor tem ouvido dos céus a tua oração. O Senhor tem derramado cura sobre a nossa terra. E o Senhor tem perdoado os nossos pecados. Por isso, você não temerá. Diga assim comigo: eu não temerei. Diga assim comigo: eu tenho coragem para viver a palavra. Eu vou citar a palavra, mas antes de tudo, eu quero viver esta palavra. Cumpre a tua palavra em mim, Jesus. Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Tenha coragem, meu irmão, minha irmã, de viver a palavra, porque é Ele quem tem cuidado de ti. O texto que nós lemos hoje começa dizendo exatamente isso: você não terá medo. O povo de Deus, ele é feliz, ele tem coragem, porque temos o Senhor conosco. Por isso há uma outra canção, nós vamos cantar agora, dizendo que o Senhor nos cobre e nos cuida, mas a outra canção que também diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele tem cuidado de cada um de nós. É por isso que estamos aqui. Vamos louvar o Senhor.